Nós estamos aqui na nossa segunda unidade da nossa disciplina de Planejamento e Controle Financeiro. Nós vamos tratar sobre a análise das demonstrações financeiras. Você aprendeu no capítulo 1º que as funções de um administrador financeiro são tomar decisões de investimento e de financiamento. E antes de tomá-las, para que as decisões sejam mais acertadas possíveis, ele procede à análise, planejamento e controle financeiro. Então você deve ter compreendido que o processo de estudo de administração financeira, num contexto geral, começa com compreender ou identificar, diagnosticar a situação da empresa, análise, e para fazer planejamento, controle e, com base nessas ferramentas, nessa base de conteúdo, o administrador tem condições de tomar as decisões mais acertadas. Então, vamos começar explicando esse assunto, análise das demonstrações financeiras. Ele ganha esse título porque as demonstrações contábeis, de acordo com a Lei das Sociedades Anônimas, são chamadas de demonstrações financeiras, né? Embora, se você estudou com mais acuidade contabilidade, você percebeu que há uma diferença entre o aspecto econômico e o aspecto financeiro, de forma que o termo demonstrações financeiras, no sentido estrito, pode ter uma certa incorreção, né? Não exatamente apropriada. Por isso que muitos autores chamam de análise das demonstrações contábeis, né? E alguns livros também tratam do assunto chamando de análise econômico e financeira de empresas, que também aí estaria totalmente certo, porque análise financeira das demonstrações contábeis ou demonstrações financeiras, ela envolve aspectos de análise econômica e aspectos de análise financeira. E você já deve perceber aqui na introdução nesse nosso slide introdutório aqui, em que um dos assuntos é esse, a diferença entre aspecto de análise econômica e financeiro. Se você estudou contabilidade geral, a contabilidade financeira com o livro do José Carlos Marion, você viu que lá tem um capítulo específico que faz essa diferenciação entre o aspecto financeiro e o aspecto econômico das demonstrações contábeis. Bom, então nós vamos também falar para que servem essas demonstrações, para que serve a análise em si. Vamos falar sobre a técnica de análise horizontal e vertical e sobre a técnica de análise por meio de indicadores ou de quocientes, né? Então, começando uma parte introdutória, o que é e para que serve, né? A análise das demonstrações contábeis ou demonstrações financeiras é considerada pela contabilidade como uma técnica contábil, que tem como objetivo interpretar as demonstrações, facilitar a compreensão das informações que estão nas demonstrações contábeis. Porque aquelas informações elas estão em valores, são publicadas em valores absolutos. E quando você analisa o contexto, todas aquelas informações expressadas em valores absolutos, em reais, em dólar, você tem um pouco de dificuldade de extrair daquelas informações a síntese, mas afinal a empresa está bem ou não está bem? O resultado está bom ou não está bom? A liquidez está boa ou não está boa? Essa extração dessa informação, essa compreensão, ela é facilitada com esse processo que nós estudaríamos, processo de análise das demonstrações por meio de indicadores, por meio de análise horizontal e vertical. Então, o que é essa técnica? É um conjunto de procedimentos que visa retratar a situação patrimonial e financeira da entidade por meio da decomposição, da comparação, da interpretação dos elementos integrantes dessas demonstrações. Então, a gente analisa patrimonialmente a empresa e do ponto de vista financeiro e patrimonial, quer dizer, um contexto mais amplo, e faz essa análise decompondo esses valores que estão lá apresentados, comparando esses valores com outros anos, com outros da própria demonstração, e a partir dessas comparações, dessas relações, você tem condição de interpretar melhor esses elementos dessas demonstrações. Tem como objetivo a análise econômico-financeira da empresa fornecer subsídios para administradores, acionistas, sócios, terceiros interessados na situação da entidade para uma tomada de decisão, né? E como a gente já estudou
demonstrações contábeis, o usuário da informação tem que ter condições de ver a situação, essa situação da entidade do ponto de vista patrimonial, financeiro, econômico, no tempo presente e fazer inferências sobre perspectivas futuras. Para isso também serve o processo de análise econômico-financeira de empresas. Então vamos relembrar o que nós estudamos em contabilidade, a diferença entre o aspecto econômico, demonstrado nas demonstrações contábeis, demonstrações financeiras, e o aspecto financeiro, ou seja, a análise econômica e a análise financeira. Então, a primeira coisa, a análise econômica preocupa-se com a evolução do patrimônio da empresa como um todo. Então, a gente pode entender que a análise econômica é mais abrangente do que a análise financeira, que é mais específica. A análise econômica tem como foco de análise, sobretudo, o patrimônio líquido e a relação do capital próprio, que é o patrimônio líquido, com o capital de terceiros. Veja, então, quando você olha o que é patrimônio líquido, se for olhar sobre o aspecto meramente contábil, é o resultado da diferença dos bens e direitos das obrigações. Então, relaciona todos a parte positiva do patrimônio, os bens e direitos, diminui todas as obrigações que a empresa tem com terceiros, e o que sobra é o patrimônio líquido. A gente diz até que o patrimônio líquido é meramente uma conta, não existe. Existe caixa, existe contas a receber, existe máquinas, equipamentos, existe as dívidas a pagar. Mas o que está registrado no patrimônio líquido pode ser entendido como uma diferença entre os outros dois, né? Alguns autores dizem, não, aquilo é uma dívida com os sócios, só que os sócios não podem reclamar aquela dívida, não é? Isso já foi estudado, né? E a análise econômica, por conta dessa preocupação com o patrimônio líquido, ela se preocupa com a capacidade da empresa de gerar lucro. Lucro é o principal alimentador do patrimônio líquido da empresa. A empresa tem lucro, aumenta o patrimônio líquido, né? É óbvio que pode aumentar o patrimônio líquido em razão de aumento de capital social, né? Mas, normalmente, ordinariamente, do ponto de vista salutar da empresa, a forma que ela tem de consolidar, de ter mais consistência no seu patrimônio líquido, é obtendo lucros recorrentes. E o lucro é uma informação econômica, né? Porque quando a gente estuda demonstração de resultado do exercício e chega lá no lucro, você estuda também que a receita que está ali descrita na DRE não é a receita recebida, é a receita auferida, conquistada. Vendeu, né, entregou o bem, tem uma nota fiscal, você tem um direito a receber por aquele bem. Então não entrou dinheiro, portanto não tem um aspecto financeiro ainda. Custos e despesas também são reconhecidos conforme o fato gerador do custo ou da despesa, né? Não importa se houve o pagamento ainda, se houve anteriormente ou depois. Então não importa muito a questão financeira, importa mais se houve aquele sacrifício para obter receita ou sacrifício para produzir bens e serviços, né? Inclusive, a gente tem um exemplo clássico em administração e contabilidade, gosta-se muito de perguntar a respeito, que é a depreciação, que é o reconhecimento da contabilidade pelo desgaste, em razão do uso ou obsolescência, de bens do ativo permanente, do ativo imobilizado, de investimentos, até de ativo intangível, que aí seria mais exaustão, ou até amortização, né? Seria um conceito um pouco diferente, mas a lógica é a mesma. Há o reconhecimento daquele desgaste sem haver qualquer pagamento, qualquer implicação financeira, qualquer fluxo financeiro decorrente. Quando a análise se volta mais para o aspecto financeiro, então a preocupação já é a liquidez da empresa, né? A liquidez da empresa a gente enxerga quando a gente olha ativo e passivo circulante. O foco de análise é a comparação, a contraposição entre bens e direitos de curto prazo e obrigações de curto prazo, ativos circulantes e passivos circulantes. A comparação, então, entre o ativo circulante e o passivo circulante propicia uma visão panorâmica da situação financeira da empresa de curto prazo e indica a sua capacidade de honrar as dívidas de curto prazo com capacidade de pagamento. Então, se a empresa tem mais ativo circulante do que passivo circulante, genericamente pode-se dizer que ela tem capacidade de pagamento, de honrar as dívidas de curto prazo. Então, aquelas que vencem até um ano ou até o final do exercício
do ciclo operacional. Bom, a análise financeira, ao invés da análise econômica que se preocupa com lucro, a análise financeira se preocupa com a geração de fluxo de caixa. Aí você tem uma demonstração parecida com a DRE, que é a DFC. Mas a DFC mostra o resultado do fluxo de caixa, enquanto que a DRE mostra o resultado do fluxo econômico. A DFC mostra o resultado do fluxo financeiro. E daí está a diferença entre o aspecto financeiro e o aspecto econômico. E enquanto você faz análise das demonstrações contábeis como um todo, se você, por exemplo, fizer uma análise da DFC, você está fazendo análise financeira. Se você estiver fazendo uma análise da DRE pura e simples, você está fazendo uma análise econômica. Se você está fazendo uma análise do balanço patrimonial, preocupando-se com o patrimônio líquido, ou com a relação do patrimônio líquido com o capital de terceiros, você está fazendo uma análise econômica. Quando você está fazendo uma análise do balanço patrimonial, preocupando-se com o ativo, com o passivo circulante, daí você está fazendo uma análise financeira, né? Inclusive, o resultado do fluxo de caixa impacta diretamente numa conta, num grupinho ali do ativo circulante chamado disponibilidade, né? Disponibilidade da empresa, que é a soma de caixa e equivalentes de caixa. Equivalentes de caixa, que é banco, conta movimento, aplicação financeira de liquidez imediata, né? São como se caixa fossem, por isso são chamados de equivalentes de caixa. Bom, compreendido isto, nós temos um esquema simplificado aqui de entendimento do processo de análise econômico-financeira. Então, você tem o balanço patrimonial no início do ano, no final do ano passado, e um balanço patrimonial no final deste ano. Vamos supor que seja 2009, 2010, né? Você encontra explicações na variação do patrimônio como um todo, na DRE, principalmente, porque ele mostra a modificação da conta lucros acumulados, que é o principal causador, normalmente, das variações do patrimônio líquido. Né? Do ponto de vista de saúde de empresa, normalmente a empresa melhora o patrimônio quando tem lucro, piora o patrimônio líquido ou diminui o patrimônio líquido quando tem prejuízo. Né? E sobre o aspecto financeiro, você encontra na demonstração do fluxo de caixa, DFC, as explicações para a alteração nas disponibilidades da empresa, de um período para outro. Se a empresa tem um fluxo de caixa positivo, significa que o disponível aumentou. Se o fluxo de caixa é negativo, significa que o disponível diminuiu. Tá certo? Bom, terminamos essa parte introdutória. No vídeo seguinte, nós vamos explicar especificamente sobre o processo de análise horizontal e vertical das demonstrações financeiras.